Durante boa parte do século XIX, o exército brasileiro foi comandado por dois tipos muito diferentes de oficiais. Alguns aprenderam a guerra nos livros, nas academias, na matemática, e outros aprenderam no campo de batalha. Essa diferença moldou vitórias, crises e expôs um problema que o Brasil demorou quase que um século para resolver. Hoje em dia, todo oficial do Exército Brasileiro passa por alguma formação, seja o oficial combatente de carreira, que passa pela Academia Militar das Agulhas Negras, o do quadro complementar na SFSEX, ou os temporários em CPOR, mas sempre tem uma formação. Só que nem sempre foi assim. No Brasil do século XIX, essa não era a regra. Não existia uma única forma de alcançar o oficialato. E o resultado foi a convivência entre dois perfis muito diferentes: os oficiais científicos, aqueles formados academicamente, e os oficiais tarimbeiros, aqueles formados durante a campanha, que galgaram postos ao longo de sua vida. Para entendermos essa diferença, vamos precisar voltar para o Império. Enquanto isso, Após a independência, o Brasil herdou um exército pequeno, irregular e pouco padronizado. O país enfrentou sucessivas guerras internas e conflitos externos, mas não criou ao mesmo tempo um sistema sólido de formação militar. O exército crescia em missão, mas não crescia em doutrina, ensino e organização. E foi nesse cenário que surgem dois tipos de oficial. O primeiro são os oficiais científicos ou acadêmicos, que de grande exemplo nós temos o Duque de Caxias. Esses oficiais eram formados nas escolas militares do Império, especialmente na Academia Real Militar. Recebiam uma formação baseada no modelo europeu, com forte influência portuguesa e francesa. Estudavam matemática, engenharia, artilharia, fortificação e organização militar. Eram oficiais que viam a guerra como uma ciência, aquele plano cartesiano. Caxias é o maior exemplo desse tipo de oficial. Diferente do que muita gente pensa por conta da forte participação dele em campanhas, ele não era tarimbeiro. Ele teve uma formação acadêmica sólida e completa. O que torna ele excepcional é que ele não ficou preso só ao academicismo. Ele aplicou a teoria na prática, em campanhas reais, por décadas. Caxias mostra o que o exército poderia ter sido como sistema, mas raramente conseguia formar. Já como oficial tarimbeiro, a gente tem de grande exemplo o Marechal Osório. Muito diferente dos acadêmicos, os oficiais tarimbeiros eles seguiam um caminho completamente diferente. Eles aprendiam a profissão na tropa. Começavam como soldados, iam galgando os postos de praça até chegar ao oficialato. E no caso, que nem de Osório, chegou até a ser marechal. Eles viviam a rotina da campanha, sem passar por uma academia formal. Mas você pensa, pô, o que é tarimbeiro? Por que é o nome tarimbeiro? O nome vem da tarimba, que é uma cama improvisada utilizada durante a campanha. Era uma cama feita de madeira, tábuas ou troncos, usadas pelos soldados nos acampamentos e marchas. Dormir na tarimba significava viver a dureza da campanha, o frio, a lama, as doenças, a fome e o combate. Ou seja, o oficial tarimbeiro é aquele que se formou dormindo na tarimba, aprendendo a guerra na prática, junto com a tropa. O grande Manuel Luiz Osório, patrono da cavalaria, é o maior símbolo desse tipo de oficial. Ele aprendeu a guerra vivendo a guerra. Não foi formado em academias, não sabia da teoria, mas na experiência direta do combate aprendeu, da marcha e do comando próximo ao seu soldado. Osório liderava pelo exemplo, pela coragem e pelo vínculo com a tropa. Era respeitado porque vivia exatamente as mesmas condições de seus homens. Aí você vira e pergunta, mas Gabriel, qual que é o problema desse sistema misto? O problema não é ter dois tipos diferentes de oficial, o científico e o tarimbeiro, um querendo se achar melhor. O problema era não ter um sistema capaz de integrar a vivência militar e a vivência acadêmica. Cada oficial era formado de um jeito diferente,
Não havia doutrina, não havia padronização, não tinha um padrão no comando. O exército estava dependendo mais de indivíduos excepcionais, que nem Duque de Caxias, Marechal Osório, Brigadeiro Sampaio. Ele funcionava como homens como Osório e Caxias surgiam, mas ele falhava como instituição. Aí você vira para mim e pergunta, mas Gabriel, quando que foi isso que começou a mudar? Porque hoje em dia o exército não é mais assim. A gente tem os oficiais formados, tem uma regulamentação muito restrita, muito séria de como é formado o oficial. Quando isso começou a mudar? E a resposta está na missão militar francesa, que começou no início do século XX. Isso eu não vou falar agora. Isso vai ser tema para uma série de próximos vídeos que eu vou lançar daqui a pouco. Concluindo então, o exército brasileiro do século XIX foi forjado na tarimba e nos livros, mas ele raramente conseguia unir esses dois mundos. Caxias mostrou o valor da ciência aplicada à guerra real, e Osório mostrou a força da liderança nascida na campanha. Mas a profissionalização do exército não negou nenhum deles. E precisava ter um convívio à essência dos dois. Ela nasce da necessidade de formar oficiais capazes de carregar a ciência na mente e a tarimba no coração. Se gostou do vídeo, já curte, comenta a tua opinião e segue para não perder os próximos vídeos. Nós já temos vídeos sobre doutrina militar, em relação à história, aos níveis da guerra, temos sobre os bandeirantes e sobre a primeira Batalha do Marne. Acompanhe que agora deve lançar uma temporada de vídeos sobre a missão militar francesa e como se deu a profissionalização do exército brasileiro. Até a próxima!